Bom dia, bom dia. Vamos iniciar a nossa live de sexta-feira, o último dia da Semana da Fé. E vamos compartilhar algo muito abençoado com você hoje. Muito abençoado. Eu oro para que de fato sejamos edificados, fortalecidos e nutridos em nossa fé nesta manhã. Bom dia a todos e sejam todos bem-vindos. Inês, Sandra, Débora, Mirielle, sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça de Cristo Jesus seja abundante sobre nós. Hoje, este final de semana e sempre. Bom dia, bom dia. Vamos iniciar então. Nós falamos bastante sobre fé, nessa semana, e eu gostaria de chamar a sua atenção a um detalhe que não é um detalhe, é uma base, um fundamento muito importante dentro de tudo que nós vimos, tá? Muito importante, que é o seguinte: tudo que você ouviu nessa semana, você não pode simplesmente utilizar para fazer ou para ter, ok? Então, todo esse princípio, toda essa ideia que eu compartilhei com você, bíblica, eu acredito ter provado para você com muitos textos bíblicos tudo isso que falamos a respeito de fé. A sua motivação, a princípio, se você fizer isso para fazer ou para ter algo, é vazio, é sem propósito. E aí você vai agir como outras religiões no mundo que praticam essas coisas, de imaginar, de tomar posse, de ver o invisível e chamar à existência. Existem muitas religiões orientais que praticam essas coisas. E funciona. Mas se você fizer isso para fazer ou ter, você vai crer no que você está fazendo. Você vai crer na fé. Você vai crer na imaginação. Você vai crer na declaração da palavra. Aí a sua fé não é plena. Aí a sua fé não é genuína. Aí a sua fé não é pura. E por mais que ela seja grande, por mais que seja como uma semente grande, ela não vai produzir, porque ela está focada em fazer, ela está focada em ter. E isso é um erro, isso é uma falha. Então eu não posso ter fé na fé, eu não posso ter fé no poder de imaginar, eu não posso ter fé no poder de falar. A minha fé, se estiver nisso, eu vou crer na fé, eu vou crer para fazer, eu vou crer para ter. Mas tudo isso que eu te disse, por mais que funcione para fazer, por mais que funcione para ter, você não deve utilizar para isso. Você deve utilizar para ser. Então, a imagem que eu vou deixar construir em mim e as palavras que eu vou declarar, o propósito original, o fundamento disso deve ser para eu ser conforme a vontade de Deus. E aí o fazer e o ter é automático. É consequência. Ok? Então, se eu primeiro utilizar tudo isso para ser, então eu agora tenho fé na imagem perfeita.
que é Jesus. Se eu tiver fé apenas no poder de imaginar, e no poder de falar, e no poder de criar, eu estou tirando a base, que é Jesus. Tá? Então, está escrito que eu e você devemos ter fé na justiça. Fé na justiça. Crer na justiça. E o que é crer na justiça? É crer que somos aceitos diante de Deus. É crer que somos perdoados. É crer que somos amados. É crer que somos como Deus é. É crer que somos como Jesus é. Então, em Lucas, capítulo 19, verso 10, Lucas, capítulo 19, verso 10, está escrito assim. Então vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 19, verso 10. Acompanha lá, alguém por gentileza escreva o texto aí. Lucas 19, 10, está escrito assim. Deixa eu ler aqui para você. Vamos com calma. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Verso 9 diz assim: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus não veio buscar quem havia sido perdido, quem se havia perdido. Jesus veio salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? Se havia perdido a posição. Ele se refere, por exemplo, aqui a Zaqueu como filho de Abraão. Que mesmo sendo filho de Abraão, ele não estava usufruindo da promessa como filho de Abraão. Ou seja, ele tinha perdido a sua posição. Então o Filho do Homem, que é Jesus, veio salvar o que se havia perdido. E o que o homem perdeu foi a sua posição de justiça. O homem perdeu a sua posição de aceitação diante de Deus. Foi isso o que o homem perdeu. Então o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar a posição do homem que o homem tinha perdido. Então, agora você deve utilizar esse princípio que eu te ensinei de ouvir a palavra de Deus, porque ao ouvir a palavra de Deus, Deus revela para você qual é a sua posição de justiça em Cristo Jesus. E quando você ouve a palavra de Deus e você descobre quem é você em Cristo Jesus, aquilo que havia se perdido é salvo. É salvo. Você novamente é colocado em sua posição em Cristo Jesus pela fé. Então, é isso que Jesus veio buscar e salvar, a sua posição que Adão perdeu. Ok? Então, nós vamos lá agora para Gênesis, capítulo 1, verso 28. Veja qual foi a posição a qual Deus colocou Adão e Eva. Ok? Então vamos ler Gênesis capítulo 1, vamos ler os versos 26, 27 e 28. Está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a posição de semelhança com Deus, posição de justiça. E domine, olha a posição na qual o homem foi colocado no princípio, posição de domínio.
Mas hoje nós vemos o homem muito mais sendo dominado pelo álcool, sendo dominado pelos seus próprios desejos pecaminosos, sendo dominado pelo tabaco, sendo dominado pelas drogas, sendo dominado pelos vícios, sendo dominado pelos remédios, não é isso? Sendo dominado pela depressão. Mas veja, Deus colocou o homem à sua imagem e semelhança na terra para dominar, domine. Essa é a posição que o homem perdeu e Jesus veio salvar. E Jesus veio buscar e salvar. Na cruz e na sua ressurreição, Jesus buscou essa posição e salvou essa posição. E agora todo aquele que nele crê é restaurado nesta posição, é colocado novamente nessa posição de justiça, é colocado novamente nessa posição de domínio, nessa posição de governo. Domínio sobre o mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Domínio. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai. Mais uma vez ele diz: sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus os abençoou. Deus colocou o homem e a mulher na terra debaixo de uma palavra de bênção. Essa é a posição que o homem perdeu e Jesus veio buscar e salvar. Uma posição de bênção, e Deus os abençoou. Jesus veio restaurar essa posição, porque nesta posição Deus o abençoou. Deus te abençoa. Na posição que Jesus restaura, na posição na qual Jesus coloca você, você é abençoado e Deus os abençoou. E disse: frutificai. Então, a posição de justiça que Jesus veio salvar, a posição de justiça que Jesus veio buscar, nessa posição você frutifica. Veja, eu disse para você no início, quando você pratica tudo isso que nós vimos essa semana para ser, você automaticamente frutifica. Você não deve praticar tudo isso apenas para fazer, para construir ou ter. Você deve praticar para ser, porque automaticamente desta forma você frutifica, você multiplica, você enche a terra e sujeita. Então a posição que o homem havia perdido é a posição de domínio, é a posição de governo, é a posição de semelhança com Deus. O homem perdeu essa posição. E quem veio buscar e salvar isso que havia se perdido? Jesus. Jesus buscou essa posição e salvou essa posição. E Ele nos deu novamente essa posição gratuitamente. Não é mérito nosso. Nós não alcançamos essa posição por jejuar, não alcançamos essa posição por subir o monte, não buscamos essa posição por muito orar, porque os fariseus oravam muito, os fariseus davam muitas quantias em dinheiro para a igreja, para os templos, para a religião judaica, e nem por isso eles governavam, eles dominavam. Então as nossas boas obras, as nossas obras de justiça não nos colocam nessa posição de bênção, de frutificação, de multiplicação. Não. Quem nos coloca nessa posição é Jesus. Ele veio buscar e salvar isso que se havia perdido. Quando eu recebo pela fé Jesus, quando eu confesso que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu recebo o direito de ser filho de Deus, o poder de ser filho de Deus.
E por ter esse direito, eu sou colocado na minha posição de justiça. Então eu não conquisto essa posição. Essa posição eu recebo pela fé. Me foi dado gratuitamente. Agora, nesta posição eu domino, eu frutifico, nesta posição eu multiplico. Então, a fé não deve ser utilizada para fazer, a fé não deve ser utilizada para ter. Se assim eu fizer, eu estou colocando a minha fé na fé. A minha fé deve ser, em primeiro lugar, utilizada para ser justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu devo crer na justiça de Deus. Eu devo crer que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E assim Ele o fez. E se assim Ele fez, quando eu creio em Seu nome, eu sou colocado nessa posição de justiça que havia se perdido, automaticamente. Então eu não devo crer para fazer, eu não devo crer para ter, eu devo crer para ser. Quando eu creio que sou o que sou em Cristo Jesus, automaticamente eu farei, automaticamente eu terei. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está fazendo sentido esse pensamento para você? Você está seguindo aí a linha de pensamento? Então veja agora, fé na justiça, crer na justiça, exatamente desta forma. Agora veja, vá comigo para Salmos capítulo 82. Salmos capítulo 82. Existe algo muito interessante aqui, muito poderoso. Salmos 82, a partir do verso 1, está escrito assim: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Deus está na congregação dos poderosos. Quem são esses poderosos? Deus está na congregação dos poderosos. Quem são os poderosos? Você, eu, todo aquele que crê em Deus. Estes são os poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Existem outros deuses? O salmista está dizendo que sim. Ele julga no meio dos deuses. Quem são esses deuses? Você, eu. A religiosidade tem uma grande dificuldade em crer nisso, porque a religiosidade, ela passa para você, ela transmite para você a imagem de um pecador, a imagem de um caído, a imagem de um sujo, a imagem de um iníquo, que pela fé é salvo, mas continua pecador e é salvo pela graça. Esta é a imagem que a religiosidade passa para você. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa nossa posição de justiça, essa nossa posição de semelhança com Deus. E Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Jesus é filho de Deus, logo Ele é Deus. Portanto, eu preciso entender e compreender essa verdade. Se eu sou filho de Deus, eu sou Deus. É por isso que Deus julga no meio dos deuses. Deus está na congregação dos poderosos e julga os deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Olha só o que ele está dizendo aqui, o salmista. Ele está dizendo assim: o pobre, o necessitado não entende, ele não compreende, ele está em trevas. Então você que é Deus, você que está na congregação com os poderosos, faça alguma coisa por eles, mude o caos deles.
Você pode fazer algo por aquele que está caído, você pode fazer algo por aquele que está em trevas, porque você está em luz. Então nós, como igreja, precisamos de uma vez por todas nossa posição de justiça em Cristo Jesus, para julgarmos justamente, para fazermos algo por aqueles que são pobres e estão em trevas. Agora veja o verso 6. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois se pertencem todas as nações. Preste atenção. Veja o que esse salmo maravilhoso está nos dizendo. Mesmo que você seja Deus, porque Deus diz que você é, você pode morrer como um homem sujo, assim como a religião te fala. Por quê? Porque você não assume a sua posição de governo. Quando você assume a sua posição de governo? Quando você livra o pobre e o necessitado, quando você tira ele das mãos dos ímpios, da opressão maligna, quando você faz justiça ao aflito e o necessitado. Nós assumimos a nossa posição em Cristo Jesus quando servimos, quando estendemos a mão, quando nós abençoamos a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que estão em trevas, que não estão vendo, que ainda não foram restaurados na sua posição de justiça. Quando eu salvo vidas, eu estou restaurando pessoas à sua posição de justiça. Quando eu levo o evangelho da salvação, eu não estou levando para elas uma lista de regras do que elas têm que começar a fazer ou deixar de fazer a partir de então. Elas estão sendo restauradas na posição de justiça. Elas estão sendo restauradas na posição de governo, na posição de domínio, para dominar sobre a criação, para dominar sobre a natureza, mas não dominar sobre o seu semelhante, servir o seu semelhante, abençoar o seu semelhante, livrai o pobre e o necessitado. Se você não se colocar na sua posição de servir o próximo, a partir da sua posição em Cristo Jesus, você vai morrer como um homem caído, fraco. Porque a força do homem em Cristo Jesus está em servir. A riqueza do homem em Cristo Jesus está em servir. A beleza do homem em Cristo Jesus está em servir. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Aí fora, o grande domínio sobre as pessoas. Ué, mas Deus não nos colocou numa posição de domínio, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. 2 vezes ele fala que, em 3 versículos, que nós fomos feitos para dominar. E agora Jesus está dizendo que os grandes exercem domínio. E ele diz: mas no meu reino não é assim. No meu reino quem quiser ser grande deve servir. Servir, ou seja... E o Salmo 82 aqui está dizendo que nós, como deuses, devemos fazer justiça ao pobre, ao aflito e ao necessitado. Ou seja, nós devemos servir. Porque é no serviço ao próximo que eu vou, de fato, exercer domínio nessa posição em Cristo Jesus. Então eu não vou exercer o domínio vivendo para mim mesmo, criando para mim mesmo, fazendo para mim mesmo, para eu ter. Não, eu faço para o outro ter, eu faço para o outro fazer. Para mim eu creio para ser. Então eu utilizo a fé para crer que eu sou, para eu fazer o outro ter.
para eu fazer o outro receber. Porque eu sou, e se eu sou, eu tenho. Se eu sou, eu faço. Eu sou em Cristo Jesus. Então, se em Cristo Jesus eu tenho a minha posição de justiça, agora eu faço. Agora eu tenho. É consequência. Eu faço por quem? Por aquele que não tem. Por aquele que nada sabe, como está em Salmos 82. Por aquele que está em trevas. Está pegando? Está pegando? E como devemos servir ao próximo? Devemos servir ao próximo com aquilo que somos. Devemos servir ao próximo mostrando para ele quem eles são. Devemos servir ao próximo levando a palavra, o evangelho da salvação. Podemos servir ao próximo no corpo, com roupa, com comida. Podemos servir ao próximo na alma, com palavras de amor, de afeto, de carinho. E podemos servir ao próximo no espírito, levando palavras de vida, palavra de salvação, levando o evangelho da graça de Cristo Jesus. Se eu estou na minha posição de justiça, eu não preciso de nada, porque exatamente como Ele é, eu sou. Se eu sou como Ele é, eu não tenho nada. Eu não preciso nada, porque eu tenho, porque eu sou. Então o que me resta fazer? Servir. Veja, primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Anote isso aí. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Tem um texto tremendo aqui e fala o seguinte: nisto é perfeito o amor. Nisto é perfeito o amor conosco. Olha aqui, amor perfeito para comigo, o amor perfeito para com você, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O que fará você ter confiança no dia do juízo? Tá? Então, no dia do juízo, você sabe que agora está tendo um juízo. O que fará você ter confiança? Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Isso é o que te dará confiança. Isso é o que te dará certeza, convicção. Certeza de que você é neste mundo assim como Ele é no céu. Que se faça a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Que eu seja aqui na terra como Jesus é no céu. E eu preciso crer que eu sou como Ele é. Então, a fé não deve ser praticada para ter. A fé deve ser exercida para ser. O autor de Hebreus, no capítulo 5, fala que o exercício da fé, sobre o exercício da fé. O exercício da fé me faz compreender a justiça. A justiça é a posição que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, mas que Jesus veio buscar e salvar. E quando eu sou restaurado a essa posição de justiça, agora na posição de justiça eu domino, eu governo, eu exerço domínio. Exerço domínio sobre tudo, sobre toda a natureza, mas ao meu semelhante eu não domino. O meu semelhante eu sirvo, o meu semelhante eu abençoo. Então, veja, qual Ele é, somos nós também neste mundo. Agora, vá para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Olha, se você ouvir todas as lives de segunda, terça, quarta e quinta, essa live aqui vai fazer muito sentido para você.
Se você não assistiu às outras lives, talvez você tenha um pouco de dificuldade para compreender aonde eu estou querendo chegar com tudo que eu falei essa semana. Hebreus capítulo 1, versos 1, 2 e 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que coisa maravilhosa. Está tudo aqui. O que eu acabei de te dizer. Está resumindo tudo aqui no verso 3 do capítulo 1 de Hebreus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Olha aqui. Ele é a imagem. A imagem de quem é Jesus, de quem é Deus, deve estar na sua mente. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Quem é santo? Quem é perfeito? Quem é de boa fama? Quem é puro? Jesus. Então o apóstolo Paulo ali, ele está falando de Jesus. Tudo o que é puro, Jesus. Tudo o que é santo, Jesus. Tudo que é de boa fama, Jesus. Tudo que é perfeito, nisso pensai. Se você fica com a expressa imagem de Deus na sua mente, que é Jesus, se você ver a Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, é nele que a nossa fé começa, é nele que a nossa fé termina. Se eu olho para ele, eu sou iluminado. Se eu olho para ele, eu tenho agora a expressa imagem de Deus. Eu tenho na minha mente o resplendor da glória de Deus. Conforme eu vejo, eu sou. Se agora eu vejo a expressa imagem de Deus, que é Jesus, eu sou. Eu descubro quem eu sou. Conforme Ele é, assim eu sou neste mundo. Então eu descubro que eu sou rico, eu descubro que eu sou saudável, eu descubro que eu sou santo, eu descubro que eu sou justo, eu descubro que eu sou perfeito, porque eu tenho na minha mente a expressa imagem de Deus, e a imagem dele é Jesus. A partir do momento que eu tenho essa imagem dele na minha mente, é dele que eu vou falar. É dele que eu vou falar. E se é dele que eu falo, é o mundo dele que eu crio ao meu redor. É a vida dele que eu crio ao meu redor. É a graça dele que eu crio ao meu redor. É a vida dele que eu crio ao meu redor. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Preste atenção. Quando você tem na sua mente a expressa imagem de Deus, que é Jesus, você vai sustentar todas as coisas ao seu redor pela palavra do seu poder. Mesmo a purificação dos nossos pecados, Ele purificou os nossos pecados, Ele nos limpou de todo pecado e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assentar é terminar. Ele assentou-se, ele terminou, ele nos purificou com o seu sangue e se assentou à destra da majestade nas alturas. Ele se assentou, ele terminou, ele concluiu. E agora? Ele nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2. E nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais.
e deste lugar eu domino, e deste lugar eu governo, servindo, abençoando, distribuindo dons, distribuindo presentes, distribuindo a palavra de Deus, que nos revela quem somos em Cristo Jesus, que o Espírito nos revela. E aí, desta forma, eu começo a viver e experimentar toda a vontade de Deus para a minha vida. Toda a vontade de Deus para a minha vida. Então, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 3, diz que nós devemos olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Assim deve ser a nossa caminhada, assim deve ser a nossa jornada, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu quero ler ainda mais um versículo que está no Evangelho de João. João 10, 34. Jesus disse assim: respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a palavra de Deus foi dirigida a eles e chamou eles de deuses. Quem determina quem é você é Deus, não é você. Se Deus diz que você é Deus e você diz que você é pecador, quem está mentindo? Se Deus diz que você é santo, porque a palavra dele foi dirigida a você, e você diz que você é pecador, quem está mentindo? Quem tem razão nesse negócio? Deus, que diz que você é santo, ou você, que diz que é pecador? Quem será que tem razão, hein? Quem será que está mentindo nessa história? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então, se a palavra de Deus foi dirigida a eles, a palavra de Deus selou esta verdade sobre eles. Vocês são deuses. Se Deus disse, está dito. Não há quem revogue. Não existe juiz nessa terra que revogue a palavra de Deus, que diga que Deus mentiu. Se ele disse, está dito. Ninguém pode dizer diferente do que Deus diz. Se Deus diz, vós sois deuses, então, e a escritura não pode ser anulada. Verso 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Veja, Jesus aqui está partindo do princípio que, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Por isso, os fariseus, os judeus, se iraram com Jesus. Quando ele dizia que era filho de Deus, a revolta deles era saber que, se você é filho de Deus, logo você é Deus. E eles abominavam a ideia de terem um homem dizendo que era filho de Deus, porque se ele estava dizendo que era filho de Deus, ele era Deus. Se ele está dizendo que é Deus, eu não posso adorá-lo, porque eu posso adorar apenas o único Deus, porque o mandamento é, somente a Deus adorarás, e só a Ele servirás. Se Deus disse isso no mandamento, então eu não posso ouvir Jesus dizer que é filho de Deus e eu não posso adorá-lo, porque se eu fizer isso, eu estou quebrando o mandamento de Deus, porque Deus disse que eu posso adorar somente a Ele. Percebe a confusão na cabeça deles? E eles não sabiam que Jesus é a expressa imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus. E Ele, por meio da sua palavra, sustenta todas as coisas. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Então você deve
crer para ser. Creia que em Cristo Jesus você é a justiça de Deus. Ele se fez pecado na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus e eu devo ter fé para crer na justiça. Eu não devo ter fé para fazer, fé para ter. Eu devo ter fé para ser. E aí tudo que nós conversamos vai ser consequência automaticamente. Quando você crê que é, a palavra de Deus estará em você. Você vai reter a palavra de Deus no seu coração abundantemente. E ao reter a palavra de Deus em seu coração, você descobrirá que é. Quando você é, agora você exerce seu domínio e seu governo em Cristo Jesus, servindo as pessoas com palavras de vida, oferecendo um manjar de vida para todos que estão ao seu redor. Olhando para Jesus, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós permanecemos firmes e constantes na obra do Senhor, sempre dando glória a Deus em tudo que fazemos, assim como Abraão, que não duvidou da promessa, porque ele não considerou o seu corpo amortecido, ele considerou aquele que fez a promessa. Abraão não desanimou na fé, porque ele não olhou para si mesmo, ele olhou para Jesus. Se você olhar para si mesmo, você vai desanimar, você vai enfraquecer. Se você olhar para as suas falhas, para os seus pecados, você vai apenas esperar o mal. Se você olhar para você, talvez você espere o juízo, você espere a condenação. Se você olhar para você, você vai achar digno e justo ser escravo. Você vai achar justo padecer. Você vai achar digno e justo sofrer. Quando você olha para as suas lamentações, suas fraquezas, seus pecados, suas falhas. Mas quando você descobre que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha em si mesmo a própria vida de Deus, você vai descobrir que você não precisa perecer, pois ainda que você não mereça, ainda que você não seja digno, você não recebe por merecer, você recebe pela fé em Cristo Jesus. Você recebe pela fé em Cristo Jesus. Você recebe porque Jesus restaurou o que havia sido perdido. Jesus havia sido perdido. O que havia se perdido, Ele restaurou. E agora você pode simplesmente receber pela fé. E agora você não precisa mais olhar para o seu corpo amortecido. Você não precisa olhar mais para as suas fraquezas. Você pode olhar para aquele que fez a promessa. E quando você olha para Ele, o autor e o consumador da sua fé, você não desanima. Quando você olha, a sua fé enfraquece. Quando você olha para Jesus, a sua fé se fortalece. Tire os olhos de você mesmo e olhe para Jesus. Na ceia, Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim, comei e bebei em memória de mim. Ele está dizendo para você: coloque eu, Jesus, na sua mente, coloque eu, Jesus, na sua memória. Mas a religiosidade é tão terrível, é tão cruel, que até nesse momento a religiosidade fala para você lembrar dos teus pecados. Lembre dos teus pecados. Lamente, chore, peça perdão por todos os seus pecados. Para de bobagem. Para de bobagem. Jesus não disse para você lembrar dos seus pecados nesse momento. Jesus disse para você trazer à sua memória Ele que te dá esperança. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O amor de Deus por mim. A graça de Deus por mim. O que me dá esperança? O Filho de Deus, Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele me dá esperança. É nele que eu ponho os meus olhos. É nele que eu deposito a minha fé. Quando eu deposito a minha fé nele, quando eu olho para ele, nos olhos dele, eu descubro que eu sou como ele.
E quando eu sou como Ele, eu descubro que eu não tenho falta de nada. Eu descubro que eu não preciso de nada. Eu descubro que eu estou numa posição de justiça, de governo. E eu descubro que existe uma coisa apenas para eu fazer: ser grato pela vida que eu tenho e ser generoso com o próximo. Porque em Cristo Jesus eu tenho tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Aleluia. Aleluia. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nele nós temos tudo o que precisamos. Talvez você precise dizer isso para você várias vezes. Dizer isso. Eu tenho tudo o que eu preciso em Cristo Jesus. Eu tenho tudo o que eu preciso em Cristo Jesus. Eu não tenho falta de nada, porque Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Quando eu olho para Jesus, eu descubro que eu sou rico. Quando eu olho para Jesus, eu descubro que eu sou saudável. Quando eu olho para Jesus, eu descubro que eu sou santo, eu descubro que eu sou perfeito. Quando eu olho para Jesus, eu descubro que eu sou como Ele, porque Ele veio restaurar e salvar o que se havia perdido, e Ele restaurou. E quando eu creio nele, eu sou colocado na posição dele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Permaneça muito abençoado, meu irmão. Abençoado, fortalecido. Neste domingo, às 9h30, no canal do Facebook, Abitapeva, nós vamos realizar um culto maravilhoso, com ceia. E eu quero compartilhar ali uma palavra maravilhosa com você. Para concluir todo esse pensamento aqui, ainda vou continuar falando sobre fé. E eu quero aconselhar você nesse final de semana a assistir essas lives todas, de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Se você não achar no YouTube, você acha aqui no Instagram mesmo, no IGTV, tá? Se você não achar no YouTube, você acha aqui. Então nos acompanhe lá no culto domingo ao vivo às 9h30 no Facebook. Você será ricamente fortalecido, abençoado na sua fé em Cristo Jesus. Na semana que vem será a semana do testemunho. Eu recebi 2 nomes, 2 pessoas que vão testemunhar na segunda-feira, por enquanto. Apenas a Ivana e o Leandro vão testemunhar. Então tem 8 vagas para testemunhar ainda terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? E se você é de outro lugar, de outra cidade, nem é membro aqui da igreja e tem sido abençoado por essas palavras, por esses devocionais e gostaria também de compartilhar um testemunho, fique à vontade, tá bom? Manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem no meu WhatsApp, manda uma mensagem no direct aqui do Instagram e nós vamos agendar e você poderá compartilhar o seu testemunho na próxima semana, tá? Eu vou abrir oportunidade para 2 pessoas por dia. Então, de segunda a sexta, nós teremos aí 10 testemunhos compartilhados para abençoar e edificar a sua vida e a sua fé, tá bom? Então, eu convido você para testemunhar na semana que vem e para participar do nosso culto na live no Facebook, tá? No perfil Abitapeva, a partir das 9h30. Valeu a pena essa semana? Valeu a pena essa jornada aí de fé? Se você não assistiu todas, assista todas. Sensacional, coisa do céu, coisa preciosa. Lives. Faz ao invés de fazer uma jornada Netflix, faz uma jornada Lives da Fé. Sábado, domingo. Com certeza você será muito abençoado, muito edificado. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aí compartilhe, né? Escreve uma frase aí, tira uma foto, compartilha no seu stories, compartilha no seu feed.
tirar uma foto minha aí, tira uma foto e compartilha lá, escreve uma frase, tá? E convida. Não posta só uma foto dizendo live e tal todos os dias. Isso não chama atenção. Mas se você coloca uma frase lá que, sabe, uma frase forte assim que fez muito sentido para você, aí vai chamar a atenção das pessoas a frase. Você vai, sabe, a frase vai chamar a atenção da pessoa e a pessoa vai olhar e vai dizer: uau, que frase interessante, deixa eu assistir essa live para ouvir um pouco mais sobre isso. Então a frase que você escreve chama mais a atenção das pessoas do que uma simples foto. Tá? Uma frase ali que vai fazer a pessoa falar: nossa, eu quero saber mais sobre isso. Tá? Compartilha. Isso, Osana, vá lá no IGTV. No IGTV tem a live de ontem, está lá. Eu não sei porque eu não estou tendo mais a opção de salvar no Stories, só no IGTV. Então, nós vamos salvando lá no IGTV, tá? E tem no YouTube, segunda, terça e quarta, eu tenho certeza que está lá. A de ontem e de hoje eu não sei, talvez fique só aqui no IGTV, tá? Um abraço, tenha um final de semana maravilhoso. Tchau, tchau. Valeu, até segunda-feira.